minha querida Denise. Aí, uma história dessa não se improvisa, né? Foi adrede e preparada nos planos espirituais. Aí eu queria saber de você que importância tem, quem é Joana de Ângeles. Nesse primeiro momento, eu peço para a gente não entrar na obra ainda. Essa imagem que está aí atrás de você, ao final, né, demonstra digamos, essa face que nós conhecemos deste espírito nesta condição de orientadora da tarefa de Divaldo Franco, assinando como Joana de Ângeles. Mas é certamente um espírito muito evoluído, um espírito que é benfeitor da humanidade e que vem junto a muitos corações reencarnados no Brasil há séculos, auxiliando, orientando, norteando, educando, ensinando, dirigindo, né, há muitos séculos, para que nós possamos nos reconhecer como conectados a Jesus. Porque conectados nós sempre estivemos, o difícil é nos reconectar, né, a Jesus. Então, é a grande mentora de Divaldo Franco. Na minha opinião, ela é a grande evangelizadora do Brasil, junto com Emmanuel, são os dois grandes evangelizadores. Ela está, na minha opinião, visceralmente envolvida com a história da nação, nesse momento agora, né, nesse momento eu quero dizer do século XX para cá, mas esteve também em outros momentos. Os biógrafos dão conta de pelo menos uma encarnação dela no Brasil, muito claramente documentada, como Madre Joana Angélica, em Salvador, tendo participado das lutas pela independência do Brasil, lutando pelas terras brasileiras, pela nação brasileira. Então, é um espírito com muitos vínculos com a nossa terra. Fora isso, é um espírito com vínculos com a codificação, assina 2 mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o pseudônimo do Espírito Amigo. A mensagem é a paciência e dar-se-á aquele que tem. Acho que é esse o título da segunda mensagem, posso conferir isso daqui a pouco, mas são essas 2. E é um espírito, assim, com vínculos com a mensagem de Jesus muito fortes, muito claramente. Ela também assume que foi a Juana Inés de la Cruz, a grande poetisa espanhola, ainda hoje é apreciada, viveu no México, viveu a época da chamada, o século dourado da literatura hispânica, ou seja, era a literatura em espanhol, produzida não apenas na Espanha, mas nas colônias espanholas também, e ela se notabilizou. Isso para o século XVI é um marco, porque se as mulheres têm dificuldade de se notabilizarem hoje, no século XVI, isso era inimaginável para uma jovem que estava na colônia. Quer dizer, ela não estava na sede da coroa, né? Mas estava na colônia e ela consegue se sobressair. Para mim, disso tudo, o que se destaca é o que os seus biógrafos, e a gente encontra isso nas biografias acadêmicas, relatam, e isso é confirmado por ela, por Divaldo, que ela foi correspondente do padre Antônio Vieira. Ora, isso é da máxima importância, porque nós estamos falando do século XVI, estamos falando de uma mulher poliglota e estamos falando de um espírito que na programação de Jesus, que é uma logística muito sofisticada e muito adiante, era um espírito que já se preparava para atuar em língua portuguesa. Porque a aprendizagem de uma língua, ela impõe desafios reencarnatórios. A gente vê isso quando estuda a obra Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Então, no século XVI, ela já falava e já escrevia em português fluentemente, porque ela era correspondente do padre Antônio Vieira, aquele que é considerado um dos grandes construtores, um dos grandes oradores da língua portuguesa. Então, o padre Antônio Vieira é hors concours, e ela já mantinha essa correspondência com ele. Então, destaca-se pelo domínio linguístico, pela inteligência, pela oratória, e posteriormente esse espírito vai reencarnar no Brasil. Vamos dar conta aí dessa reencarnação por volta do período da independência, ali 1822, e nós temos um espírito que mergulha nas terras brasileiras, na língua brasileira, na língua portuguesa falada no Brasil, para posteriormente
através da mediunidade de Divaldo Franco, nos legar a obra de evangelização que ela nos legou até o presente momento. São 83 livros, Divaldo psicografou por ela, eu tenho essa lista aqui perto, eu já confiro enquanto você faz a próxima pergunta.